Simone, boa tarde, um prazer falar com você, tudo bem? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com você também. Me diga, quais são os três pilares do skincare de verão para quem fez harmonização orofacial recentemente, por exemplo? O primeiro de todos é a hidratação. Sim. E aí, estou falando também de uma hidratação ingerida. A gente precisa beber muita água, Ah, porque o nosso corpo é formado praticamente de água e nossas células precisam estar hidratadas. E para que a gente tenha uma pele que não seja craquelada, que tenha viço, que tenha glow, uma pele saudável, a gente precisa beber 35 ml de água por quilo. Isso dá aí, num indivíduo mais ou menos de 70, 80 quilos, em torno de 3 litros a 3 litros e hum, meio. sei. Isso é muito importante. Tá. A limpeza diária com um sabão que seja específico para pele de rosto, não pode ser aquele sabonete que a gente usa no banho, porque aquele sabonete é muito agressivo. Eu sei que tem gente que passa, aproveita que está no banho e aí É. passa a mão com aquele sabão mesmo no rosto, mas não é o ideal. E cada tipo de pele pede um sabão específico também, Hum, porque se a gente tem uma pele muito oleosa e passa um sabonete que não é tão adstringente, que vai deixar uma pele mais oleosa ainda, pode favorecer o aparecimento de acne, de espinhas, de cravos, né? sim, sim. E é muito importante, depois dessa limpeza, a gente colocar, fazer uma hidratação, aí sim, com um creme, e na ordem correta também dos produtos. Você sabia que tem ordem, por exemplo, se você tem um sérum que é mais líquido e um creme que é mais viscoso, você tem que passar o sérum primeiro O e o mais creme líquido primeiro, depois. depois o viçoso. Isso, Olha. exatamente, para não atrapalhar na absorção. Então, Hum, a pele precisa primeiro absorver aquele sérum. Normalmente a gente tem sérum com ácido hialurônico, vitamina isso. C, né? E depois, sim, a gente passa aquele creme mais regenerador. E não esquecer do filtro solar, que é muito, Ah, muito importante. era E essa para a sua pergunta que eu ia te fazer, mas pode concluir, depois eu te é que pergunto. agora a gente está numa moda de alguns influenciadores dizerem que o filtro solar não é importante, É, que a que gente atrapalha a precisa. absorção da vitamina D, aquela coisa toda, né? Exa- Exatamente. E isso é uma grande falácia, porque a ciência nos prova que existem os raios que são danosos à nossa pele, são nocivos, e especialmente em determinado horário, eles causam câncer de pele. Sim. Então, não é nem só pela questão de vou envelhecer, não vou envelhecer, mas sim pela questão da saúde. A gente precisa ter esse cuidado, e essas pessoas que hoje falam as coisas na internet, assim, sem ter muita profundidade de know-how sobre o que estão dizendo, sem ter muito estudo, e influenciam pessoas a Hum. seguirem aqueles movimentos, esse é um caminho perigoso, né, da gente andar, dessa uma seara assim muito complicada da gente entrar. É. Por isso que é importante procurar quem entende, procurar especialistas, né? A questão Sim. do filtro solar, por exemplo, qual, na sua avaliação, o que, que você indicaria? Qual fator de proteção, textura, escolher, por exemplo, gel, sérum, toque seco para peles oleosas, secas e sensíveis? E qual. Você já falou da aplicação. Primeiro o sérum, depois aquela mais pastosa, né? Para quem tem pele mais oleosa, enfim. Mas o filtro solar em si, que fator você acha que é o ideal para usar? Qualquer pele. Tá. Então, na verdade, a gente tem dois tipos de proteção, para os Hum, raios UVA e para os raios UVB. tá. E quando a gente normalmente fala em FPS, que é o fator de proteção solar que a Aham. gente vê nos filtros, a gente está falando mais do raio que deixa aquela vermelhidão, aquele ar aquela sensação de queimado. De queimado. Só que esse raio não é o raio que causa o câncer de pele que penetra mais profundamente. Hum. Esse raio que penetra mais profundamente, ele precisa de um outro fator de proteção, que normalmente é chamado de PPD, e ele penetra, né? E ele está, inclusive, presente nos dias nublados. Então, não é aquele que vai fazer você ficar ardido ou não, mas ele causa dano e ele também envelhece porque ele quebra o colágeno da pele. Sei. Então, ele só faz mal. Então, assim, esse aí a gente precisa tomar bastante cuidado. E Hum. uma coisa um produto que faz muito mal é o dióxido de titânio, que ele é uma substância que está presente, infelizmente, na maioria dos filtros solares.
e realmente faz mal. Algumas marcas comerciais não têm esse produto, né, essa substância, e isso é muito bom, porque ele é cancerígeno, ele Entendo. libera radical livre, ele é ruim. Talvez não. Muitas vezes por isso as pessoas falam tão mal do filtro solar. É, Mas a gente tem que saber dosar, uma né? coisa e outra. Eu gostaria que Isso. você repetisse a substância, porque para as pessoas saberem, na hora de comprar, verificar se há essa substância ou não. Dióxido de titânio. Dióxido de titânio. Isso. Tá. Bom, o que que entra e o que sai da rotina nos meses quentes, por exemplo? Ácidos, retinóides, vitamina C, niacinamida, né? Que também é Areia. esfoliantes. O que que é? O que que sai e o que que entra nessa rotina? Olha, os ácidos, de uma maneira geral, no verão, eles precisam ter a sua atuação mais amenizada, Ah, porque eles deixam a pele muito fininha e aí corre o risco de manchar. Então, fazer ácido muito forte nessa época do ano não é indicado. hum, Mas a gente pode e deve utilizar outras substâncias. Então, hoje a gente tem os produtos da estética regenerativa, por exemplo, como os exossomas, o PDRN, que é uma substância derivada do esperma do salmão ou da truta salmonada, que é maravilhoso para regeneração celular. E ele já tem em skincare também, não só em produto de consultório. Então, eles ajudam bastante e eles podem e devem ser utilizados no verão. Inclusive ajudam se você por um acaso tiver uma queimadura solar ah, ou assim, ficou mais tempo do que o que deveria ser em um protetor solar, eles vão ajudar nessa vão ajudar reparação. nesse processo também, né? Interessante. É, é, eu- eu- uma outra pergunta que eu gostaria de fazer: muitas pessoas usam, e inclusive homens também, aqueles sabonetes esfoliantes. Sim. Usam às vezes diariamente. Isso é aconselhável, não é aconselhável? Quando é aconselhável e quando não é, se não for o caso de usar diariamente? Olha, é aconselhável, mas não diariamente. Não Por diariamente. quê? Você fazer uma esfoliação diariamente, você Hum, não dá tempo da pele regenerar. Porque a esfoliação tem vários graus também, né? sim. Então, o esfoliante, ele pode ser mais fininho ou mais grosso, mas mesmo assim, ele vai remover aquela camada de células que ficam mais mortas em cima da pele Tá. para ajudar a gente a absorver melhor os produtos que a gente passa, para ajudar na regeneração celular. Então, ele é positivo. Mas a gente não pode fazer todo dia, porque senão não dá tempo dessa regeneração acontecer. Pois E é. aí a gente pode sim acabar causando ferimentos, né? Lesões nessa pele. Isso não é bom. Exata. Pois é, isso é perigosíssimo, né? Bom, para prevenir e tratar manchas e melasma no calor sem comprometer resultados da harmonização, o que que seria o ideal? Olha, o melasma é uma condição muito difícil de ser tratada. Sei. Por quê? Ele precisa de gerenciamento. Uma vez que o melanócito tenha sido alterado, é a célula que produz a melanina, Ah, que é o pigmento da cor, que causa o melasma, ele, ele inflama por qualquer coisa, e aí ele dispara e faz muito pigmento e a pele mancha. tá. As coisas que mais pioram o melasma são açúcar, É por incrível que mesmo? pareça, açúcar, porque o açúcar inflama, né? Ah, E estresse também, porque o ah, estresse também sem inflama o dúvida. organismo. E o sol, não só o sol, mas o calor. Hum, Então, muitas vezes as pessoas falam assim: eu vou passar protetor solar e vou para debaixo da barraca, mas o calor, a reflexão dos raios solares da areia da praia, né, que refletem e voltam no rosto. uhum. Às vezes o calor até de abrir um forno ou de cozinhar perto da boca do fogão, de passar roupa, de ir numa sauna, todos esses calores pioram o melasma. Entendo. E para a pessoa conseguir manter o melasma controlado, Hum, ela precisa ter uma dieta equilibrada, muito equilibrada, muita é. hidratação, beber muita água, Sem né? dúvida. E ter uma rotina de sono e de qualidade de vida o melhor que ela conseguir. Eu sei que às Isso. vezes isso não está muito dentro daquilo que a gente pode É. gerenciar, mas dentro do que a gente puder, o melhor é a gente viver em paz. É, sem dúvida. E essas dicas valem tanto para homens quanto para mulheres. Sim, é muito mais difícil o melasma aparecer em homens. É, a mulher é mais Aparece normal, né? também, mas é uma incidência muito menor. Ok.
Você pode deixar o seu Instagram para quem quiser te acompanhar aí e seguir essas dicas que você passa, porque são extremamente importantes? Claro, agradeço muito. É arroba Ah, doutora Simone Lima. Então é DRA de doutora Simone Lima. Simone E vai ser Lima. um prazer ter vocês por lá. Todos os Ótimo. dias eu posto sempre dicas de assuntos relacionados à harmonização orofacial. Muito obrigado, um prazer enorme falar contigo. Obrigada, o prazer é todo Boa meu. tarde.